Louvado seja Deus para sempre em nossas vidas. Sinta em seu coração a acolhida do Senhor para esse momento de prece e oração. E eu saúdo você que agora está comigo nessa corrente de fé, nessa corrente que leva-nos ao coração do Senhor, ao amor misericordioso de Deus Pai. E é com esse coração cheio de fé e esperança que nós invocamos a Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do Cristo Redentor, a comunhão, luz e força do Espírito Santificador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ouvir o Santo Evangelho, tirado do livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: Vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse é o início da vida pública, de uma peregrinação pública do Senhor. É uma continuação dos episódios anteriores, onde o Senhor realizava muitos milagres. Primeiro, ele prega na sinagoga de Cafarnaum, quando ele abre o livro do profeta Isaías e diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, porque ele me enviou para levar a boa notícia, e assim por diante. Depois ele cura a sogra de Pedro. Depois ele começa a fazer muitas curas, milagres, expulsões de demônios. Jesus sai de Cafarnaum e vai para outros lugares. É uma peregrinação que ele começa a percorrer, repetindo milagres, oferecendo bênçãos, liberando a graça de Deus sobre as pessoas. E por isso mesmo, por se tornar uma figura muito amada e pública, ele tinha que se esconder muitas vezes, ficar fora em lugares desertos. Muitas vezes ele não podia aparecer em público porque ele era ovacionado. E tantas vezes, por ser uma figura muito amada, muito querida pelo povo, Jesus já não podia mais entrar em lugares públicos com tranquilidade. Jesus preferia ficar nas redondezas, fora das cidades, em lugares desertos, como nos disse o que acabamos de ler no Evangelho. E as pessoas assim mesmo iam procurá-lo. E tantas vezes, meu irmão, minha irmã, ficavam com ele o dia todo, porque queriam escutar a sua voz, queriam escutar a sua palavra, porque dele saíam palavras de vida e de vida eterna. Muitos se juntavam a Jesus esperando aquilo que ele iria dizer, aquilo que ele iria fazer.
podemos nos perguntar qual era a causa das curas, dos exorcismos do Senhor, por que ele fazia isso? E nós podemos dizer, por amor. Por que é que Jesus falava palavras tão libertadoras e tão fortes que tocavam o coração das pessoas? Porque ele amava muito aqueles que se achegavam a ele. Porque ele libertava as pessoas do mal e transformava suas vidas em vidas novas. Porque é assim que Deus olha para nós, com bondade, com amor. E aqui nós vemos essa passagem que fala desse homem que se prostra diante do Senhor com toda humildade. Esse homem é um leproso. E a lepra era uma doença que provocava exclusão. Uma pessoa leprosa nunca poderia entrar num local público. Ninguém poderia tocar, conversar e muito menos tocar uma pessoa com lepra. Era contra a lei, era contra as regras. De repente nós vemos nessa passagem um homem que, sabendo de Jesus ali, ele quebra a regra, ele quebra as leis. E ele, quebrando essas leis, se prostra diante do Senhor. Aquele homem só estava pedindo a misericórdia e confiando no poder do Senhor. Ele disse, se queres, se o Senhor quiser, o Senhor poderá me curar. Jesus fala com ele, eu quero. Mas não somente ele fala com aquele homem, mas ele toca naquele homem. Ele quebra totalmente as leis, as regras, as normas, por amor. A palavra de Deus vai dizer do sentimento do Senhor. Ele teve compaixão, ele se comoveu. Ele se comoveu com a dor daquele homem, ele se comoveu com a fé daquele homem. Aquele homem se confiou plenamente a ele. Por isso o Senhor, cheio de compaixão, disse, eu quero, fica curado. E ele ficou. Meu irmão e minha irmã, o Senhor, todo o tempo o Senhor exerce misericórdia para com aqueles que o procuram. E muitas eram as pessoas desesperadas, sem rumo, e que buscavam o Senhor, e o Senhor as abraçava, o Senhor estava perto delas, tratava-as com carinho, fazia com que Deus se aproximasse mais da realidade humana. O povo estava cansado daqueles líderes religiosos que simplesmente colocavam fardos nos ombros das pessoas, que se preocupavam muito mais com imposições infindáveis, despropositadas, sem nenhum propósito. Colocavam esses fardos nas costas do povo como se nada pudessem fazer e tudo o que fizessem possivelmente estariam pecando, para agora verem um líder religioso que mostra Deus amor. Um amor que é próximo, um amor que é simples, um amor que entrega, um amor que é confiança, um amor que é compaixão. Jesus cativava as pessoas pelo seu modo de ser. Jesus gostava de estar próximo das pessoas e tinha compaixão com aqueles que sofrem. Meu irmão, minha irmã, a palavra compaixão quer dizer sofrer com alguém. Paixão quer dizer sofrimento. Compaixão é sofrer com. Jesus olhava para essas pessoas, Jesus olhava para essas pessoas e tinha compaixão, porque sofriam. No outro momento, Jesus olhava para aquela multidão e tinha compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Lembra-se daquele cego
que ao ouvir falar que Jesus estava passando, mesmo que em meio à multidão em Jericó, aquele cego, sabendo que Jesus passava, lhe avivara a esperança e ele começara a gritar: Filho de Davi, tem piedade de mim. E gritava tão alto, que os próprios discípulos do Senhor tentaram calá-lo. Mas ele continuava, diz a Escritura: Filho de Davi, tem compaixão de mim, ao ponto de Jesus, no meio de uma multidão, no meio do povo, ele parar e pedir para chamar aquele homem. E aquele homem foi para próximo de Jesus e foi curado. Lembra daquela hemorroíça, aquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo, meu irmão, minha irmã, e que há 18 anos sofria, tinha gastado tudo o que tinha, não havia mais condições de sobreviver, era uma mulher também considerada impura, não tinha vida pública, não podia estar na sociedade como alguém normal, comum, era uma pecadora pela natureza. De repente, sua esperança se aviva quando soube que Jesus passava, sempre com multidões à volta do Senhor. E aquela mulher falou: se eu puder somente tocar na aba, na ponta da sua túnica, eu sei que eu serei curada. E o amor de Deus no Evangelho é tão bem expressado, meu querido, minha querida, que não somente ela consegue tocar na aba da túnica do Senhor, mas nesse momento Jesus para e diz uma coisa que deixa todos estupefatos: quem me tocou? E aí um dos discípulos diz: Senhor, quem tocou o Senhor foi uma multidão até agora, todos estão aqui aprensando o Senhor, empurrando a todos nós. Jesus fala: quem me tocou? Eu senti uma força saindo de mim. E de repente se abre aquela multidão e aquela mulher se torna o centro de todos. E ela fala: fui eu, que não tinha mais esperança, que não sabia mais o que fazer da minha vida, que havia perdido tudo com remédios, gastei o que não tinha, toquei na sua túnica e fui curada. Meu irmão e minha irmã, são essas atitudes do Senhor que faziam com que Ele fosse tão especial na vida do povo, que fazia com que as pessoas buscassem-no com tanta força e com tanta vontade. Jesus fazia ser conhecido o amor verdadeiro de Deus. Jesus exercia misericórdia, compaixão. Jesus colocava-se a serviço das pessoas. Ele era paciente, ele era carinhoso, ele era amável. Ele sempre mudava a vida de quem se aproximasse dele. E era por isso também que ele tinha que ficar mais à distância, porque ele provocava a inveja daqueles que cuidavam das regras, das leis, da política. Ele não podia ficar muito próximo, senão seria ameaçado. Aqueles que eram os hipócritas, que ele tanto disse, aqueles que tinham o poder de catalogar aquilo que era impuro e aquilo que era puro, eles sentiam Jesus como uma ameaça, porque ele transgredia a lei, ele quebrava as regras, ele não escolhia dia para fazer o bem, ele fazia o bem inclusive em dia santo para os judeus, em dia de repouso, em dia de sábado. E essa era uma das maiores regras que eles cobravam que Jesus não podia quebrar. O sábado era o dia do descanso, e ali não se podia fazer nada, e Jesus os chama de hipócritas.
Vocês colocam pesados fardos sobre o meu povo e vocês não conseguem empurrar esses fardos nem com o dedo. Chama eles de víboras, raça de víboras. Mas a palavra de Deus quer dizer isso. Jesus bondoso, Jesus humilde, Jesus dedicado, Jesus para as pessoas. E Ele continua hoje, meu querido e minha querida, sendo isso na minha vida e na sua vida. Quando nós realmente procuramos o Senhor com aquela fé daquele leproso, com aquela fé daquela hemorroíça, daquele cego de Jericó, e quando nós pedimos ao Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor, se queres, podes curar-me. O Senhor olha por nós, olha para nós, volta o seu olhar para nós com amor, ternura, misericórdia, compaixão. Volte-se sempre ao Senhor na sua vida, não somente quando você tem problemas, mas volte-se sempre ao Senhor, porque Ele está disposto a estar na sua vida todo o tempo. Ele quer participar da sua vida todo o tempo. Ele quer curar, Ele quer fortalecer, Ele quer libertar, Ele quer renovar a sua história. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor olhe por cada um de nós. E que a nossa fé provoque o coração do Senhor para que Ele olhe para nós e nos purifique, para que sejamos dignos das suas promessas. Que assim seja. Amém. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de se inscrever, se você ainda não se inscreveu, curtir, dar um like, deixe o seu comentário também, coloque a sua prece, o seu pedido de oração, para que eu possa estar rezando por você. Quero estar rezando por você. Deus te abençoe. Muito obrigado.